Introdução. A realidade do mercado impõe elevado nível de concorrência e agilidade na tomada de decisões. É fundamental para a sobrevivência e da prosperidade do negócio. A palavra ordem é a competitividade. Em decorrência, as empresas são obrigadas a mudar comportamentos e repensar estratégias para competir entre o mercado que se torna cada vez mais globalizado. Por consequente, obriga-se as empresas que ficam cada vez mais focadas aos conhecimentos internacionais, nacionais e aos mesmos locos regionais, de modo conjuntural, a se juntarem num ambiente mais amplo e de rápida evolução. Observa-se a necessidade do acesso de cada mais rápido à informação, tanto pelo produto do documento do usuário interno, como pelo usuário externo, vertiginoso e o crescimento da produção documental e a mudança do perfil do pesquisador, que frequentemente solicita as informações contidas em um conjunto de documentais homogêneos, já que não interessa o documento isolado com o fato dos acontecimentos individualizados a serem feitos de prova, isto é, na comprovação de direitos e características que atestam a complexidade do trabalho arquivístico, exigindo instrumentos pontuais da gestão de informação orgânica. Os arquivos permanecem secundários no papel seu tratamento, visto que objetivos menores e o seu significado separado do problema informacional, desde arquivos integrados subquer tem contribuído para a mudança de imagens do arquivo público e privado, aproveitando o que há de melhor na arquivística tradicional de recordes magnéticos. O arquivo, nesta perspectiva, situa-se no contexto administrativo, organizacional da informação e deve ser considerado organizada e tratada da qual os demais recursos de utilização, assumindo assim um papel de unidade da informação. O desafio, no entanto, requer aos profissionais de arquivo de ações eficientes e eficazes para a elaboração de políticas e gestão de informação mediante destaca diagnósticos de arquivos, entretanto, como sendo uma análise de situação para a relação do tratamento da informação orgânica que pode ser observada. Diagnóstico. Apresenta-se guias propostas de diagnóstico de arquivos selecionados para a elaboração de estudos, guia da questão do sistema de serviços de gestões para documentos administrativos de arquivos, estudo do RAMP. Evans e Keeler destacam-se a guia e encontra sobre o sistema de serviços de uma gestão de documentos de administração de arquivos. O estudo RAMP elaborado especificamente para órgãos de administração pública. Recordes de arquivo magnético. Programa é um programa de gestão de programas de arquivos criado na década de 70, composto por publicações nacionais dos Estados Unidos e sendo na Unesco, em parceria com o Conselho de Arquivos da CIA e produtos da RAMP. Tem sido como objetivo de auxiliar afiliados para a organização biblioteca dos centros de documentação. O diagnóstico da elaboração de Keeler dos estudos RAMP é representado de forma de questionário de qual dividido sobre 9 grupos apresentados em geral: legislação e normas, recursos humanos, recursos financeiros, edifícios e materiais, fundos, métodos e processos de trabalho, serviços oferecidos e centros de documentação. A apresentação geral preocupa-se para levantar algumas características das organizações de arquivo, enquanto a unidade administrativa, o grupo de legislação e normas, trata basicamente da existência da legislação e normas específicas sobre arquivos, incluindo aqui definições de jurisdição de órgãos sobre a documentação, proibição e procedimentos utilizados para estabelecer órgãos consultivos oficiais permanentes, atividades desempenhadas pelo arquivo, entre outras.
O grupo de recursos humanos tem como objetivo inventar dados referentes às pessoas que trabalham em grupo, com o número de profissionais, técnicos e auxiliares, entre outros. O grupo de recursos financeiros questiona, além dos valores, sobre os fatores de recursos internos e externos de gastos que têm como recursos humanos, equipamentos imobiliários, etc. Ocupa a respeito dos dados a serem coletados, edifícios materiais dos dados, quantitativo e qualitativo sobre edifícios do arquivo de seus respectivos serviços e condições de iluminação, ventilação, umidade e segurança, caracterizados pela quantidade do equipamento utilizado. O grupo de fundo que busca identificar dados quantitativos de fundos de arquivos compostos. O grupo de processo de trabalho que procura demonstrar quantidades de avaliados eliminados para preservação, restaurados e separados, dados descritos e publicados. O grupo de serviço oferecido para investigar a quantidade de usuários que solicita informações no arquivo das unidades de aprisionamento, de armazenamento disponíveis para retrografia, reprodução da exposição realizada pelo arquivo. O grupo para complementar levantamento e enfatizar os centros de documentação. Tal grupo sugerido prévio que, portanto, nem sempre está utilizado diagnóstico de arquivos. Metodologia de diagnóstico de arquivos correntes da administração pública. Outro estudo selecionado da literatura arquivística fornece subsídios para diagnósticos em um arquivo de um campus. Esse levantamento de situação como autores que preferem chamar inicios de pesquisa documental, buscando identificar normas legislativas sobre o Ministério da Agricultura. Um roteiro e entrevista pode ser elaborado com resultados desse levantamento com focos dos seguintes campos de informação: identificação do órgão, setor visitado, atividades e protocolo de artigos correntes desenvolvidos nas suas respectivas normas reguladoras, organização de acervos, instrumentos de pesquisas disponíveis aos processos de transferência, eliminação de critérios reguladores, uso de tecnologia e recuperação da informação, microfilmagem e organização de qualificação de dados limites, descrição de documentos escritos, guarda de documentos especiais, descrição de materiais mobiliários, perfil das pessoas envolvidas com as atividades de protocolo de arquivo. Esse levantamento situacional, segundo Campos et. 1986, possibilitou o conhecimento a respeito do funcionamento do arquivo correntes do Ministério da Agricultura. Manual Arquivística. O Manual Arquivística é uma compilação dos estudos sobre os arquivistas Moeda Cachochano. Neste manual defende o conceito de arquivo integrado de documentação segundo o Programa Geral de Informação na Unesco, a PGI. Assim como resultado desse programa, a altura do plano de arquivos do ser constituído para a metodologia de diagnóstico de proposta de intervenção e estudo econômico. Por ser diagnóstico de objeto de estudo desde o trabalho, não cabe descrever e analisar outras partes do plano. Observa-se Moeba Cachochano, em 1900, enfatiza a coleta de dados referentes a três grupos do problema de fluxo de informação e a posição do arquivo. Dentre o Sistema Nacional Autônomo de Arquivos, o problema de arquivos tanto subdivide-se em três: análise de fundo, análise formulária utilizada para trabalho de arquivos, análise de infraestrutura de recursos humanos e financeiros. Para cada fase de diagnóstico da altura, acrescenta o seguinte elemento: levantamento de situação de arquivo. O objetivo próprio é sempre sobre uma forma de perguntas, sugestões de métodos e de ferramentas de investigação. Posso destacar para a autora a identificação da instituição do conhecimento histórico, objetivos e funções, o estudo superficial dos fundos e a elaboração do projeto do trabalho são as fases que devem se antecipar ao diagnóstico. Para tanto, Moneda Cachorro denomina-se nessa etapa pré-diagnóstico para a etapa indispensável para a análise de situação dos arquivos, a gestão de informação e a organização dos arquivos de informática aplicada. O diagnóstico é um método de intervenção de problemas gerados pelas informações de caráter orgânico
produzido por uma instituição que deve seguir uma visão minimalista e priorizando estudos de problemas específicos de casos particulares para chegar na questão em geral, segundo Lopes. O autor em questão sugere que para realizar o diagnóstico posterior e prognóstico, o arquivista precisa ser conhecido de teorias, experiências sociais, históricas, filosofia, tecnologias contemporâneas para auxiliar os seus procedimentos de trabalho que se referem ao armazenamento, preservação, classificação, avaliação, descrição e registro de informação orgânica registrada para qualquer tipo de suporte. O diagnóstico para Lopes 1997 inicia a construção de uma sociologia histórica de organização da estrutura que sugere que o arquivista entreviste colaboradores que gerem e continuam gerando informações registradas. Um ponto de destaque para Lopes e para o diagnóstico de arquivos é o levantamento de atividades e organização e essas com essas o fluxo de informação para tanto salientar e indicar observações diretas com técnicas de coleta de dados. O resultado para essa observação direta possibilitou ao arquivista propor soluções científicas que se baseiam em exames criteriosos dos problemas realizados de acordo com as metodologias para de ciências sociais aplicadas. O outro ponto enfocado para Lopes é a análise da situação dos acervos para exigir para ele o levantamento dos seguintes dados: da quantidade de documentos que expressam lineares e bytes e características diplomáticas com conteúdo de informações genéricos, para dados físicas e arquivamento e existência de modos de uso e tecnologia de informação, de características de instalação de arquivos e situação de acervos, que referem-se à preservação, datas limites e definição do original de descrições encontradas nas embalagens. O autor argumenta a dispensável elaboração de projetos de intervenção de problemas encontrados ao longo da conclusão do diagnóstico. Os fundamentos da disciplina arquivística, o trabalho de José Couturier, é importante ser bastante que visa a racionalização dos métodos, a padronização de rotina de trabalho e a eficácia do acesso da informação e a rentabilidade econômica com os resultados obtidos. Portanto, aponta o seguinte programa, observando o quadro 1. Este programa auxilia o arquivista em etapa de diagnóstico de arquivos, dos meios que permitem esboçar um roteiro de entrevista que dará origem a um sistema integrado de gestão de informação orgânica. A entrevista apresenta as seguintes questões: quem é o acesso à informação, como é difundida e classificada e recuperada, e qual é o ciclo da vida. Pode ser eliminada depois de determinado tempo ou deve ser conservada permanentemente. Necessita de proteção especial e, caso afirmativo, quais são os meios físicos e tecnológicos requeridos. O correio eletrônico de telecomunicação, tratamento de imagem que ocupa o fato do lugar cada vez maior no interior da gestão da informação. As funções e atividades de organização devem ser analisadas e esquematizadas, tendo em vista um sistema de classificação e recuperação de informação orgânica. A arquivística é de uma disciplina que permite uma gestão integrada de informação orgânica, política de delegação, regulamento e normas e procedimentos, com os recursos financeiros e recursos. Primeira fase: criação, difusão e acesso, publicação eficaz, arquivos, informação orgânica. Programa 3: proteção e conservação. Programa 2: classificação e recuperação da informação. Conceito ainda a importância da proteção e da conservação. Neste sentido, ele argumenta a informação bem protegida e conservada segundo as normas técnicas e materiais que precisam ser facilmente comunicada. A proteção dos documentos essenciais de confidência e de proteção da conservação do documento, com uma baixa frequência de utilização de documentos de caráter permanente e documentos legais ou arquivos definidos que constroem elementos correntes desse tipo de programa. É, pois, deste programa, 3 fases arquivísticas que demonstram sua especificidade e ocupa lugar na política de gestão de informação e análise de programas de diagnóstico. O estudo é da comparação das propostas mencionadas que permitem
identificar possíveis etapas arquivísticas que devem percorrer para elaborar diagnósticos do arquivo. Pode-se verificar as propostas de Evanqueter Lopes, Moeda Cachorro, Chano Lopes, a sugerir a identificação de organização do componente diagnóstico. É indicado a adoção dos estudos de estrutura de função de atividade proposta por Lopes. Essa etapa para os autores é denominada de diagnóstico, uma vez que disponíveis ao levantamento de situação profissional. Arquivístico para qualquer situação que seja política ou privada. A pesquisa de legislação é indicada para que de organizações políticas do levantamento que possibilita, entre outras coisas, identificar as estruturas e funções de atividades, sendo que estão descritas em leis e soluções de portaria. É muito bom. É comum que os arquivistas, portanto, realizem pesquisa de realização federal, estadual, municipal sobre arquivos de contabilidade de direito de outras normas internacionais e outras normas do Conselho Nacional. É importante salientar que a fonte de pesquisa de normas legislativas variam conforme o contexto de estudo, e nesse sentido o diagnóstico pode ser composto por legislação e normas, pois permite ao arquivista identificar procedimentos quanto ao tratamento de informação que existam e que estão e que não devem ser normatizados. A identificação e estrutura das funções das atividades subsidia o quadro preliminar da classificação proposta no Programa de Gestão da Informação. De fato, evidenciando propostas de diagnóstico de Lopes de 1997, Moeda Cachorro e análise de fluxo de informação através dessas análises que podem ser a identificar um processo de criação de acesso de difusão de informação, quase que similares ao programa de gestão de informação, a propor a Rusi o levantamento de fluxo de informação, portanto, é um item indispensável para o levantamento de situação arquivística na organização. No entanto, é necessário analisar o processo e, como todo, de fluxo de cada documento Lopes. Outro item obrigatório para o diagnóstico do arquivo é a análise da situação de arquivos existentes apontando para Evans e a moeda coxana. Para análise situacional, recomenda-se os itens propostos complementado pelo item de análise de instrumentos de trabalho existentes. Inclui as suas propostas de levantamento de dados referentes a recursos de infraestrutura, ou seja, edifícios, mobiliários e equipamentos. Esses itens em si corroborar com a importância da proteção da conservação da informação abordado no programa do Circuit, numa reunião líder do assunto apontado por Evans, que a maioria das são indicativos para a elaboração do diagnóstico do arquivo. O tratamento dos dados a respeito do recurso humano é apresentado pelo trabalho de Evans na moeda, constando-se que esse tipo de dado é importante para qualquer tipo de diagnóstico. Recomenda-se, para tanto a adoção do conjunto de dados de grupos humanos e análise de recursos de infraestrutura, recursos humanos e financeiros disponíveis para propostos, respectivamente, de Evans e Kidd. Moeda Cachorro entrou-se focando a cada um levantamento de recursos financeiros disponíveis. Esses itens permitem a análise da situação arquivística de organização e prognóstico apresenta problemas e recursos necessários de solução dos mesmos. Consequentemente, o grupo de recursos financeiros que guia a entrada sobre sistemas e serviços de gestão de documentos, administrações e arquivos. O estudo RAMPS, como é indicado para a coleta desses dados. Alguns procedimentos arquivísticos encontram-se padronizados de acordo com teorias e técnicas e experiências internacionais, que pode ser um desses de acordo com a teoria de técnicas e experiências internacionais, onde desses procedimentos podem ser compatíveis à solução da problema detectado por ocasião diplomática. A proposta de moeda cachorro contempla sobre a relação do arquivo e com os sistemas de Lopes. Aborda o diagnóstico baseado em teorias e técnicas de experiências. Dessa forma, observa a realidade encontrada e a busca da solução do procedimento já padronizado.
é uma atividade que determina até o resultado final do levantamento da situação das informações arquivísticas. A elaboração, a elaboração de projetos de trabalho para solucionar problemas detectados no serviço de organização é a condição obrigatória para ressaltar o CIEMO de forma de gestão de informação que vem ocupar a posição de destaque das organizações. Percebe-se que utilizam métodos científicos para a elaboração do diagnóstico, fato de auxiliar no conhecimento eficaz para o fluxo de informações documentais. Ressalta a informação do estudo detalhado para a avaliação documental e levantamento de recursos humanos e financeiros destinados a arquivos públicos e com a participação dos sistemas de arquivos. Muito embora não usem o termo diagnóstico, o programa de gestão de informação proposto pelos autores subsidia pela qualidade do trabalho arquivístico cada vez que mais favorece a elaboração dos diagnósticos sobre as perspectivas da ciência da informação. O quadro 2 facilita a compreensão a respeito da ocupação entre as propostas de diagnósticos aqui apresentados, tanto no quadro 2 que apresenta uma síntese de como e de cada autor que define o diagnóstico do arquivo, o objeto das fases e as técnicas coletadas de dados indicadas para tal finalidade. Síntese diagnósticos, Revanes Campos, Monte Lopes, Alcer, Corre. Considerações finais. Melhorar o desempenho dos arquivos públicos e privados consolidados enquanto unidade de informação é um desafio para os arquivistas no mundo contemporâneo. No entanto, não é uma tarefa fácil de empreender. Esse desafio vai desde o descobrimento de tomar decisões sobre o papel importante da informação arquivística para o desenvolvimento de uma empresa, até de barreiras econômicas, administrativas, tecnológicas e culturais, educacionais e estruturais. É inconstante a complexidade crescente das relações de concorrências que requerem empresas, os administradores e ações efetivas para uma gestão informacional documental. Nessas abordagens, o diagnóstico é condicionado que não ensine que o não para a gestão para realizar e refletir situações dos arquivos e fornece dados concretos para a proposta de intervenção. Os principais dados a serem coletados, os diagnósticos a serem de estrutura e funções de atividades que conseguindo o fluxo de informações que permitam a organização de identificação do mesmo em que o documento é produzido e como é utilizado nos setores que transmita e de qual a sua necessidade. Não existe, no entanto, um único modelo para diagnóstico da literatura especializada capaz de absorver, a complexidade da diversidade de documentos e de informações das organizações. Cabe ao arquivista montar um modelo que atenda às necessidades e expectativas do cliente. Dessa maneira, fazer o arquivista introduzir mudanças significativas de gestão documental, a difusão da informação, bem como contribuir à redução de custos. Dessa forma, somente ocorrerão quando houver um envolvimento de comprometimento dos recursos da primeira linha e eles são responsáveis pela criação da mentalidade de gerenciamento interno que vise o desenvolvimento política da informação arquivística.